Olá, chegamos em nossa última competência, a competência 8, construir um website. Neles vamos conhecer um pouco sobre JavaScript, também a biblioteca jQuery e um framework de desenvolvimento web chamado Bootstrap. Vamos acompanhar pelos slides. Então, vamos continuar o nosso projeto. Ele está aqui. Vocês podem ver que é o site que estávamos fazendo, e vamos acrescentar alguns comportamentos através de JavaScript. Para isso, vamos organizar nosso projeto acrescentando uma nova pasta, scripts, porque podemos ter mais de um. Nessa pasta vamos fazer um novo arquivo de texto, será scripts.js, o JS de JavaScript. Vamos abrir com um bloco de notas. Então, já percebam que um script também é um arquivo de texto, assim como o HTML e o CSS. E eu posso usar o bloco de notas para escrever os comandos que vão fazer o comportamento do site. Vamos voltar aqui para a página HTML. E vamos estabelecer uma relação que indica que esta página HTML, a index.html, ela vai ter um comportamento que vai ser dito por um outro arquivo. Como é que fazemos isso? Colocamos aqui script, a tag script com parâmetro src, source, a fonte. Vamos colocar então a pasta scripts, porque o arquivo está dentro dessa pasta. Scripts de novo, que é o nome do arquivo. E então fechamos. Pode ser qualquer nome de arquivo, mas eu aconselho vocês a colocarem a extensão JS, que é para identificar quando algum ser humano for ler. Aí ele sabe, né, que aqui dali é um arquivo JavaScript. Vamos fechar a tag. E poderemos colocar algum código JavaScript aqui no meio. /script. Mas não vamos fazer isso, certo? Não vamos misturar código HTML com código JavaScript. Existem dois lugares que vocês podem colocar a tag script. Pode colocar aqui no read, que aí no caso todos os elementos, o script ele vai ser lido antes dos elementos ser colocados na memória. Ou como vamos administrar, como vamos fazer um comportamento nos elementos, então colocaremos ele aqui, garantindo que todos os elementos eles vão ser lidos e depois o script vai ser executado. E ele não vai ser executado, o código dele não vai estar aqui entre as tags script. Ele vai estar nesse arquivo. Se vocês colocarem no começo, então teremos que ter um outro código que eu vou mostrar mais na frente, que determina que o script só vai ser executado depois desses elementos serem lidos. Mas quando a gente coloca aqui embaixo, a gente garante que os elementos vão ser lidos para podermos aplicar comportamentos através desse script. Vamos salvar.
Se quisermos adotar esse mesmo script em outras páginas, teremos que abrir cada uma delas e colocar o código correspondente. Agora aqui temos tanto na página index quanto na página tabela HTML, vai ter o mesmo comportamento determinado por este arquivo. No começo não tem nada, então se a gente ler a página não vai ter não vai acontecer nada. Mas com o JavaScript nós podemos modificar elementos HTML, podemos criar elementos HTML, podemos apagar esses elementos, também podemos modificar qualquer propriedade de qualquer elemento. No caso, as propriedades são CSS, então a gente pode modificar qualquer coisa da página, certo? Então, para isso, a gente vai chamar um objeto. Esse objeto ele já é definido pelo próprio navegador. O navegador cria ele pode criar esse e pode criar outros. Como eu vou mostrar para vocês como manipular elementos HTML e CSS através do JavaScript, aí o primeiro caso é a gente chamar esse objeto, que esse objeto ele vai guardar todos os componentes, todos os elementos da nossa página. A primeira coisa que temos que fazer depois que pegamos o elemento document é selecionar um dos elementos internos da página, que compõe a página. Temos três formas de fazer isso. Podemos usar o método getElementById, e aí dizemos entre aspas duplas qual é esse elemento. Podemos utilizar o getElementsByName, que aí vai pegar pelo nome do elemento. E getElementsByTagName, que aí ele vai pegar o nome da tag, todos os elementos que possuem aquela tag. Mas é comum utilizarmos o getElementById, porque aí pegamos apenas um elemento para poder adicionar um comportamento a ele. Então aqui eu vou escolher um elemento aqui da minha página, por exemplo esse título H2, e eu vou inserir algum código a ele. Então deixa eu escolher aqui o div. O div ele tem um ID. O ID é container. Vamos colocar aqui container. Se vocês errarem qualquer coisa do código, qualquer letra, ou como o script é case sensitive, então ele vai diferenciar entre o E maiúsculo, o B maiúsculo e o I maiúsculo aqui. E também se errarem algum ponto ou não colocarem aspas duplas, qualquer erro, ele vai ignorar essa linha. Então precisa ter o cuidado de saber o que está fazendo, o que está escolhendo e como está escrevendo. Toda linha de código do JavaScript ele termina com ponto e vírgula. Mas aqui não vamos terminar ainda. Vamos colocar var C atribuição. Eu estou criando aqui uma variável com o nome de C e guardando o getElementById que for retornado. Então ele vai pegar o elemento lá na página e ele vai referenciar aqui com C. Dessa forma eu posso chamar um método de C. Esse método
o inner HTML, esse método não, esse atributo inner HTML, ele guarda o conteúdo da página. Então vamos acrescentar aqui algum valor. Vamos colocar o valor novo conteúdo. Vamos salvar. Então, o que vai acontecer? Quando essa página for lida, ele vai construir os elementos de acordo com o CSS determinado, que ele foi determinado aqui. Quando chegar no final, ele vai executar o script que está nesse arquivo. O script diz que ele vai pegar o conteúdo, vai pegar o elemento que tem o ID container, que no caso é esta div, e vai colocar aquele texto. Vamos dar um reload. E vocês observem que, apesar de termos conteúdo aqui, como ele não está dentro do container, da div container, ele não foi modificado. Porque isso daqui é uma variável. Ele é diferente de um método, certo? Então, eu vou pegar o conteúdo, no caso, substituir o conteúdo desta variável, ou seja, o que tinha dentro de container, e coloquei um novo conteúdo, que é esta frase. Eu poderia até acrescentar novas tags, porque as tags são em formato texto, então eu poderia acrescentar até novos elementos. Observe que ele modificou para um H2. Ok, mas isso aconteceu na hora do carregamento da página. E se eu quiser guardar esse código para ele ser usado em um determinado momento, ou ter uma reusabilidade dele, usar ele por várias vezes. Então precisaremos criar uma função. Utilizamos a palavra-chave function. Colocamos um nome para poder referenciar, para poder chamar a função. Minha primeira função. Observe que eu não estou usando caracteres especiais, como cedilha, til, nem estou colocando espaçamento entre eles. Certo? Então, a palavra que é usada como palavra-chave para chamar minha função é essa daqui, minha primeira função, desse mesmo jeito. No abre e fecha parênteses, podemos colocar parâmetros, que são valores que são necessários para poder se fazer essa função. Então, se fosse uma função de soma, eu precisaria N1, N2. Vamos abrir aqui e fechar o bloco de código. Dar um espaçamento aqui e colocar que seria em vez de que ele colocar H2, ele colocaria o resultado de N1 mais N2. Então não importa quais os números que vão ser guardados aqui, eles serão somados e substituirão o texto que estiver dentro de container. Mas não vamos fazer desta forma. Vamos colocar aqui de volta. Não vamos precisar dos parâmetros. E vamos
indentar. Vamos colocar aqui um pouquinho, por quê? Um pouquinho para trás, por quê? Porque aqui nós abrimos um bloco de código e aqui fechamos. Então, quando essa palavra-chave ela for chamada, esse bloco vai ser executado. Se eu colocar esse conteúdo fora, ele não pertence a esta função. Então, quando essa função for chamada, ele vai executar esse bloco que está entre as chaves e vai ignorar esse que está externamente. E observem que não colocamos ponto e vírgula ao final de funções. A própria chave ela já encerra a linha de comando. Pronto, aqui podemos chamar a... Vamos salvar. Se eu ler, eu não estou chamando essa função. Ela existe, ela está guardada na memória, mas ela não é executada. E como fazemos para ela ser executada? Como podemos fazer para que o código seja executado? Chamamos a função. Se tiver um outro conteúdo aqui, por exemplo, N1, colocaremos o valor. Certo? Se o valor for de texto, colocamos assim. Então ele, no caso, ele vem para cá, N1, ele viaja para a função e podemos usar essa variável. Vamos retirar aqui porque não temos necessidade. Salva. E aí você viu que ela foi executada. Agora nós temos a necessidade de fazer com que esse script ele não seja rodado logo no começo. Ele seja rodado quando o usuário clique, por exemplo, em um determinado botão. Então vamos fazer uma coisa que não devemos, mas eu preciso ensinar para vocês. Eu vou colocar aqui abaixo do título, vou alterar a página HTML, vou colocar esse botão. Esse botão, essa tag button, ela vai acrescentar um botão. Temos o parâmetro onClick, que vai chamar minha primeira função. Colocar do mesmo nome, colocar o abre e fecha parênteses. E não esqueçam do abre e fecha parênteses. Então ele vai chamar minha primeira função quando este elemento ele for clicado. Temos várias funções. No caderno de estudo de vocês tem outras funções além do onClick. Vocês podem fazer com que um determinado elemento ele se comporte de acordo quando o mouse passar por cima dele, quando o mouse sair, quando você der 2 cliques ou quando ele der um clique. Então dê uma olhadinha lá no seu caderno de estudo para ver outras formas de se adicionar comportamentos a elementos. Aqui temos dentro do botão qual é a hora. Então vamos salvar aqui e vamos adicionar a hora. No JavaScript tem diversas funções que a gente já prontas, que alguém que foi muito legal e construiu e deixou ela perfeitinha para a gente usar. Então a date ela nos vai colocar uma data, nos vai dar a data do sistema. Então vamos salvar. Novamente, se der errado, procure erros, procure alguma coisa que você digitou errado, procure alguma coisa que tenha faltado. Então vamos clicar aqui e vocês viram que ele substituiu por esse formato de hora. Mas utilizar esse tipo de codificação é meio confuso, é mais difícil de trabalharmos com o JavaScript dessa forma.
Então, da mesma forma como teve um pessoal legal que fez a função date e diversas outras do JavaScript, uma outra galera fez uma biblioteca de funções, ou seja, são várias funções que simplificam ainda mais a utilização de código JavaScript para modificar ou adicionar comportamento à página, certo? Então, o nome dessa biblioteca é jQuery. Então, vocês podem vir aqui no jQuery.com e vocês vão baixar a biblioteca aqui em Downloads. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, temos a 1.x e a 2.x, e ele é oferecido em dois formatos, comprimido e descomprimido. Qual é a diferença? No comprimido foi retirado os espaços extras e os parágrafos. Então, todo o script que foi construído utilizando o Java, ele é em apenas uma linha, desta forma. E aí fica mais rápido de ser lido. Só que fica muito ruim para seres humanos leem esse código. Então é normal que, quando a gente utilize o JavaScript para construir as páginas em nosso computador, a gente utiliza o formal não comprimido, este aqui, do 1.11.1. E quando vamos utilizar, vamos colocar ele no ambiente que vai ser usado, mesmo que vai ser lido pelas pessoas no servidor, aí usamos o formato comprimido. Então eu vou baixar aqui. Salvei ele no meu desktop. Vou colocar ele aqui. Coloquei na minha pasta script. E agora eu vou fazer a instalação na minha página HTML. Eu vou retirar esse botão, que eu não vou mais usá-lo. Não vou mais colocar o script aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês como utilizar ele aqui em cima no momento adequado. Vou colocar mais uma linha de script e vou substituir por esse nome de arquivo. Então, primeiro ele vai ler o arquivo da biblioteca jQuery-1.11.1. Está ok. Depois ele vai ler o meu script. Arquivo, salva. Ainda podemos utilizar o mesmo código Java da mesma forma, só que o jQuery ele já veio com muita codificação que melhora o JavaScript. Então não vamos usar esse tipo de formatação para fazer o trabalho. Vamos utilizar as facilidades do JavaScript. Por exemplo, ao invés de usarmos o document.getElementById, vamos utilizar um outro tipo de código que vasculha o documento HTML, aquela página HTML, e nos vai trazer o elemento correto. Então, colocamos o cifrão, abre parênteses, e colocamos aqui o nome, entre aspas, se nós quisermos pegar todos os elementos P, então colocamos dessa forma, P. Se quisermos pegar uma ID, o ID container, então a gente coloca aqui, feito no CSS, coloca o símbolo do jogo da velha e container. Pronto, temos agora o elemento. Se quisermos uma classe, colocamos o ponto feito no CSS e colocamos o nome da classe. Então vamos utilizar aqui, vamos escolher o elemento que
tenha, que seja único. Por exemplo, vamos escolher aqui o nosso H2, o nosso título. Então eu vou querer pegar todos os H2. Só essa linha, essa simples linha aqui, que parece aqui um nome de função, não é? É um nome de função. E aqui o parâmetro, no caso a gente está dizendo o que é o elemento H2, nós conseguimos no caso a tag H2. Se quisermos pegar o documento, como o documento é um objeto, ele não é um nome, nós não usamos aspas duplas, colocamos diretamente ele. O documento, ele tem um método já pelo jQuery, que é o read. Então quando chamamos esse método read, podemos acrescentar aqui como no parâmetro dele uma função, e aí quando o documento ele for lido, aí ele executa essa função. Nós não precisamos mais colocar ao final do documento o script. Podemos colocar somente aquelas duas linhas em cima e ele vai funcionar beleza. Aqui dentro do lugar onde colocamos o parâmetro que vamos acrescentar vai ser uma function. Então vamos colocar uma função sem nome, porque não vamos chamar ela posteriormente. A gente cria já, coloca ela dentro da read, então não precisamos colocar um nome para ela. É uma função anônima. É uma função anônima. Nessa função teremos também o bloco de código que vai ser executado, e ele vai ser executado quando for lido o documento. Então sempre que vamos utilizar, é super aconselhável, quando a gente vai usar jQuery, é super aconselhado já colocar essa linha logo no começo, que é para definir o que vai acontecer depois que o documento for lido, porque nesse ponto é que está todos os elementos lidos pelo navegador, e aí a gente pode manipular. E agora que estão todos os elementos lidos, vamos executar essa função. E que função é essa? O que vai acontecer? Aqui podemos programar, podemos fazer várias linhas de programação, mas vamos chamar agora um elemento, vamos chamar algum efeito. O jQuery tem vários efeitos prontos, a gente pode fazer animações com ele, mas devido ao nosso tempo curto eu vou mostrar os mais simples, mas vocês podem pesquisar, podem ler o caderno, devem ler o caderno e podem pesquisar na internet, que tem diversos efeitos sobre jQuery que vocês podem fazer vários comportamentos diferentes. Então vamos apenas esconder o elemento H2. Então quando o documento for lido, execute essa função. O que essa função diz? Pegue todos os elementos H2 e esconda. Arquivo salva. Vamos chamar nossa página. Vamos dar aqui um reload. E observe que o título, o H2, ele desapareceu. Ok, mas como é que eu vou saber se realmente ele desapareceu ou se simplesmente foi apagado do texto de outra forma? Podemos fazer que quando eu clicar nessa imagem, ele desapareça. Então vamos aqui no HTML, vamos ver a imagem, ela tem um class chamado centralizado. Vamos chamar esse class, vamos pegar esse elemento que tem esse class centralizado e vamos utilizar ele para apagar o título. Como fazemos isso? Vamos colocar aqui um evento. Da mesma forma como o JavaScript tem vários eventos, o jQuery também aperfeiçoa esses eventos. Então vamos chamar o mouse leave.
mouseLeave a função mouseLeave deste elemento, e então não precisamos mais colocar aquele button ou onClick ou qualquer outra modificação no HTML. Essa função faz isso para a gente, ela acrescenta. E aí quando o mouseLeave, não, vamos colocar aqui mouseEnter. Quando o ponteiro do mouse entrar na área do elemento, aí ele vai executar algo. Esse algo seria o que? Novamente uma função. Então execute essa função sem nome que faz o que? Vamos pegar o elemento, no caso não é H2, né? É o elemento ponto centralizado, que ele é uma classe centralizado. Então vamos pegar ponto centralizado, e quando o mouse entrar na área deste elemento, que é a imagem, executa essa função. Essa função vai pegar o elemento H2, no caso serão todos os H2, e vai esconder. Vamos colocar aqui a indentação, porque aqui sabemos que essa função começa e termina aqui, essa função começa e termina aqui, e dentro dela só temos essa linha. Arquivo salva. É muito importante que vocês façam essa indentação corretamente. Vamos aqui, vamos reler. Vamos fazer uma atualização da página. Observe que o título aqui ele voltou. E na hora que o ponteiro do mouse entra, o título some. Para finalizar, vamos fazer ela aparecer. Não precisamos, já que o documento já temos uma função de leitura do document, então não precisamos fazer outra. Certo? Vamos abrir um espaço e vamos acrescentar esses dois eventos que vão acontecer. Esse primeiro, e vou fazer aqui mais um, que vai ser um outro evento assim que o documento for lido. Então vai ter o centralizado, mouse enter, e vai ter também, vamos copiar porque ele vai ser bem parecido, e assim vai poupar tempo. Só que a gente vai modificar algumas coisas, né? Não vai ser exatamente a mesma coisa. A gente não vai pedir para fazer duas vezes a mesma coisa. A gente vai dizer que quando ele deixar, agora sim entra o leave. Agora sim entra o leave. Ele vai mostrar. Show. Arquivo, salva. Pronto, então quando o documento for lido, vai ser executada essa função. O que é a função? O elemento centralizado, quando o ponteiro do mouse passa em cima dele, ele pega o elemento H2 e esconde. E quando o elemento centralizado, o ponteiro do mouse deixar ele, vai ser executada essa função. Ou seja, ele pega o elemento H2 e mostra. Então quando eu entro, ele desaparece, quando eu deixo, ele apaga. Vamos fazer o reload. Observe que na hora que eu entro ele desaparece, na hora que eu saio ele aparece, desaparece, aparece. Ok? Com isso vemos brevemente o conteúdo da competência 8. No caderno de estudo tem muito mais informações importantes que vocês devem ler com bastante atenção e fazer os exercícios propostos. Com isso, finalizamos o nosso curso de técnico em informática e web design. Mas o conhecimento não se encerra por aí. Procure mais conteúdo na internet, faça mais exercícios, tenha mais curiosidade sobre isso, que você vai ser um excelente profissional. Boa sorte!